obrigado. E muito tempo, né? 3 anos sem vir aqui tomar um café Muito comigo. tempo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você. Sempre motivo de alegria lhe receber aqui para a gente conversar. E sempre com esses temas assim que convidativos, né? Chamativos de atenção, emagrecimento, hipnótico, chama atenção, né? Principalmente das mulheres, né? Exatamente. De certa forma, todos nós temos alguns programas mentais que rodam no automático, mas parece que as mulheres têm, todas as mulheres não, mas a grande maioria tem esse programinha que roda no automático, elas sempre não estão satisfeitas, sempre estão buscando um corpo ideal e parece que elas nunca encontram. Quando chega lá e diz, não, ainda falta coisa, né? Impressionante. Diga uma coisa, é comum, lógico, que todas as mulheres querem partir para essa linha da emagrecimento. Teve recentemente até uma história de uma caneta aí e tal, um negócio aí. Enfim, eu não sou muito fã desse negócio de emagrecer nesse tipo de coisa, dessas canetas aí, não. Né? Forçada, né? Mas me diga uma coisa, um emagrecimento hipnótico, como é que ele acontece? Bem, o corpo que nós temos, ele é resultado da mente que nós construímos. Então, por isso que às vezes você vê uma mulher com um corpo bonito, com um peso ideal, você vê e percebe que ela está bem, mas ela não se percebe. Porque o mundo que a gente projeta é resultado dos programas mentais que a gente constrói ao longo da vida. E o emagrecimento, ele não começa no estômago, ele começa no cérebro. E começa literalmente no cérebro. Lá, eu sou professor da Faculdade de Medicina e a gente estuda as áreas do cérebro, os hormônios que são produzidos e os efeitos que eles geram no nosso corpo. E quando uma mulher, ela diz que eu não consigo resistir a um doce, não consigo resistir a uma massa, a um macarrão, a uma pizza, realmente ela não está conseguindo. Por quê? Porque o cérebro está programado para produzir aqueles hormônios naquele contexto. Então, para que ela emagreça ou alcance o corpo que ela realmente quer, ela precisa reprogramar esse cérebro para que ele comece a produzir de acordo com o que ela idealizou. Se você prestar atenção, a maioria das mulheres, digo das mulheres porque é o tema que a gente começou, mas as pessoas que querem perder peso, eles focam no problema, eles não focam na solução. Se você perguntar qual é o seu objetivo, ela vai dizer, eu quero perder tantos quilos, eu quero perder essa barriguinha, eu quero perder esse culote. Ela vai focar no problema. Ela não foca na solução. Ela não tem um corpo projetado na mente que ela quer alcançar. A hipnose, ela vai ajudar a reprogramar esse caminho. Ela vai ter um alvo, ela vai ter uma meta, ela vai ter um corpo desenhado por ela na mente, e o cérebro ele vai se adequar a isso. Então, ele vai começar a funcionar de acordo com aquilo que ela mesma programou. Isso tem dimensão, por exemplo, porque mulher... Voltando aí, né? Porque mulher... Qualquer bobagemzinha já é excesso. Mas, por exemplo, o homem tem uma dimensão maior, por exemplo, do corpo. Ele é de fato gordo. Através da hipnose é possível também esse emagrecimento, mesmo numa dimensão mais extensa? Se você se refere, por exemplo, a um sobrepeso, uma obesidade... Perfeito, obesidade. Né? Sim, é possível. Né? Só que ele precisa ter um acompanhamento de outros profissionais. Às vezes, quando se fala em emagrecimento hipnótico, pode vir à mente o milagre. Né? Eu vou hipnotizar e a pessoa vai secar. Não. Nós vamos mudar os programas mentais que vão facilitar com que aquela pessoa alcance os resultados que ela deseja. Ela vai precisar de uma orientação nutricional, ela vai precisar fazer exercício físico, não tem como fugir disso. Vai ter que ir para a academia, vai ter que mesmo fazer tudo o que precisa para poder alcançar aquele corpo. Agora, a diferença é, como ele está reprogramado, ele vai alcançar em curto espaço de tempo e vai manter. Que é justamente o que acontece, o contrário do que acontece. As pessoas, às vezes, perdem peso, mas rapidamente recuperam aquele peso. Vão para a academia, começam a malhar, de repente desiste da academia. E aí começa aquele efeito sanfona. Né? Por quê? Porque estão presos àquele programa mental que eu já falei anteriormente. Então, a reprogramação mental faz com que você mude esses caminhos neurais, alcance o resultado que você realmente quer e permaneça lá.
isso quer dizer que a hipnose, no seu caso, é hipnose clínica, digamos assim, eu posso usar como tratamento, né? Sim, pode. Trabalhado a mente, não o corpo. Assim? Exatamente. Nós estamos trabalhando agora um programa chamado Programa Emagrecer. E ele é com S. Né? Então, até alguns alunos chegaram, professor, eu acho que o senhor errou aqui. Né? Emagrecer é com C. Eu digo sei, mas esse emagrecer é com S. Porque você precisa primeiro ser para depois ter. Né? Uma grande parte da população, ela quer ter para ser. Eu quero ter um cargo para alcançar alguma coisa, eu quero ter um carro para aquilo, quero ter um corpo para... Então, não é o ter para ser. O caminho mais correto, o caminho mais definitivo, você primeiro precisa ser, e para ser você precisa ter uma mente reprogramada para depois você ter. Todas as pessoas são passíveis de programar sua mente? Todas. Não existe resistência à hipnose. Não existe a pessoa que não é hipnotizável. Todos são. A nossa mente, ela já vem pronta para isso. Agora, o que acontece é que, às vezes, uma técnica ela funciona melhor com um grupo e outra técnica funciona com outro grupo, aí vai da habilidade do profissional de encontrar a melhor técnica que se adeque àquela pessoa. Mas todos são hipnotizáveis. Todos são passíveis da hipnose. A hipnose tem aquela tradição de medo das pessoas que isso talvez crie algum bloqueio, eu imagino, não sei. As pessoas alimentam alguns mitos, como perder a consciência. A hipnose, você não perde a consciência. A hipnose é um processo natural, como eu já lhe falei. Por exemplo, quando você está lendo um livro, você viaja naquela história. Quando você está assistindo um filme legal, você chora com aquele filme, você ri com aquele filme. Quando você está na internet, parece que você desliga do mundo. Aquilo é um estado de transe hipnótico natural. Nós produzimos um hormônio que é o DMT, dimetiltriptamina, que ele é produzido justamente durante o sonho, quando a gente sonha. E quando a gente sonha, a gente tem a sensação de que é verdade. Porque esse hormônio, ele mexe lá no nosso cérebro e a gente tem a sensação de que está vivendo aquilo. A hipnose, ela produz o mesmo hormônio. Então, por isso que durante um transe hipnótico, você consegue alcançar estados que naturalmente você não alcançaria. Por exemplo, é muito comum, os meus pacientes têm alguns desejos incontroláveis. Por exemplo, doutor, eu não consigo me controlar diante de um brigadeiro. E a hipnose, ela consegue fazer várias coisas. Ela consegue diminuir aquela vontade pelo doce, ela consegue retirar totalmente. Ela consegue programar de várias formas. Então, por quê? Porque a gente vai lá no cérebro, modifica o caminho neural, coloca uma outra informação e o cérebro, ele associa aquele doce a outra coisa. Então, o desejo diminui, você consegue até mudar o sabor. Eu tenho uma paciente que foi muito interessante, ela era viciada em Coca-Cola. Ela disse, olha, eu preciso deixar de tomar Coca-Cola porque eu estou com uma gastrite grave e tal. Eu tinha um quadro todo bem complicado. E a programação que eu fiz foi a seguinte: toda vez que você for tomar Coca-Cola ou qualquer refrigerante, você vai sentir ele quente. Tem coisa pior do que você tomar um refrigerante quente. E aí o que aconteceu? Sempre que aí depois ela me falou, rapaz, que negócio incrível. Eu estava num calor danado, peguei uma Coca-Cola, ela estava branquinha por fora. Quando eu coloquei na boca, eu cuspi porque eu não aguentei tomar. Porque estava quente. Ou seja, o cérebro, ele produz os efeitos que nós temos no corpo. Então, a gente consegue reprogramar hábitos alimentares. Por exemplo, eu não consigo comer tal coisa. Você pode programar para você ter um prazer com aquela coisa. Não consigo resistir a doce, a chocolate, a refrigerante, a pão. Você consegue reprogramar. Mas me diga uma coisa, e torna-se um ato contínuo, eu tenho que fazer isso com frequência, ou uma vez programado, eu vou sempre sentir, no exemplo, a Coca-Cola quente? É feito permanentemente. Aí eu entro num processo de hipnose permanente, seria assim? Não, o processo de transe, ele é durante aquele processo. É durante. Né? Depois, o cérebro, ele fica com uma nova informação.
É como, por exemplo, você vai para um local onde você, de repente, foi assaltado. Anos depois, você volta àquele lugar, o cérebro te coloca em alerta, porque você lembra que foi assaltado naquele lugar. Então, o corpo reage. O inconsciente ele não sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. Ele só aceita. Então, toda a programação que você coloca, ele acata e fica reproduzindo, até que você mude. No caso dela, foi interessante. Ela ficou boa da gastrite. Ela disse, Júlio, eu queria voltar a tomar Coca-Cola. Eu disse, não acredito, não. Não acredito. Não, mas eu queria sim, porque eu trabalho muito autorresponsabilidade. Ah, porque assim, de vez em quando você diz, olha, é sua responsabilidade. Tudo bem. Então, eu modifiquei a programação. Eu coloquei para ela sentir novamente a temperatura e ela se responsabilizou, mas ela fez direitinho. Ela fez direitinho. Ela toma de vez em quando, não teve mais nenhum problema, não voltou, então tá tudo bem, né? Ou seja, tem o eu aí de forma muito, muito atenuante, muito, digamos assim, atuante, né? Atuante. É a autorresponsabilidade. É por isso que é o emagrecer. Você tem que ser... Primeira coisa, você tem que ser autorresponsável. Você tem que entender que tudo o que você faz é sua responsabilidade. É sua escolha. Então, você escolhe aqueles hábitos. Ah, não, eu não consigo resistir. Consegue. Consegue, é só Consegue. querer. Porque você, no fundo, você não quer. Porque existe um ganho secundário. Um salário de prazer, de dopamina que a gente dá para o corpo. Então, se eu der esse mesmo prazer com outra coisa, a mente vai ficar satisfeita e o corpo também. Eu tenho uma paciente que o grande desafio dela era a academia. Ela disse, Júlio, eu odeio academia. Eu não suporto academia. Mas ela estava obesa, ela precisava ir para a academia. Como eu te disse, não tem como pular etapas. Hoje em dia, ela diz, no dia que eu não vou, eu me sinto mal. Porque teve uma coisa do trabalho, eu tive que ficar, eu fico assim, tá faltando alguma coisa. Então você consegue mudar esse salário que a mente dá para o corpo, que é o prazer, daquele fato que você de repente não gostava. É tudo programação. Tudo programação e ações de forma individual. Eu quero, acima de tudo. Exatamente. Né? Eu quero. Interessante. Estou conversando aqui com o Dr. Júlio César, ele que é professor universitário, ele é hipnólogo clínico, ele é psicoterapeuta, e o nosso tema de hoje é emagrecimento hipnótico. Dr. Júlio, água São Geraldo, né? Por favor. Claro. Dr. Júlio César. Doutor, cafezinho? Sei que você gosta, não tem nome ainda, mas é bom. Mas ele continua aqui, viu? Quer conhecer um pouco mais sobre emagrecimento hipnótico com o nosso convidado, o psicoterapeuta, Dr. Júlio César? Se você ficar ligado, no próximo bloco eu tenho mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale e com a TV Cariri. Lembrando que você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafécomleite.com.br. Ele é psicoterapeuta, eu converso com o Dr. Júlio César, ele é professor universitário, eu converso com o Dr. Júlio César, ele é hipnólogo clínico, eu converso com o Dr. Júlio César, ele é o convidado de hoje, eu converso com o Dr. Júlio César aqui no programa Café com Leite. E o nosso tema, emagrecimento hipnótico. Doutor Júlio, quando é feito um processo de hipnose para um emagrecimento, por exemplo, você falou que trabalha a mente, né? Isso. Seria em todos os tipos de hipnose ou especificamente no nosso aqui, que é emagrecimento?
Todos os tipos de hipnose, eles atuarão numa parte da mente chamada inconsciente. Ele sempre é oriundo Sempre. desse inconsciente. Isso. O inconsciente, ele vai interferir no cérebro, que é a parte biológica, que é a parte física. E esse cérebro, uma vez influenciado por esse inconsciente, que é a mente é imaterial. Esse cérebro, ele começa a produzir substâncias, comportamentos, de acordo com aquilo que foi ensinado ou programado para esse inconsciente. Eu costumo dizer que nós somos aquilo que pensamos. Então, se eu quero ser algo diferente, eu preciso pensar diferente. E para pensar diferente, eu preciso sair dos meus modelos, dos modelos que foram programados durante toda a minha vida, durante toda a nossa infância. A gente é muito, digamos assim, mal influenciado pelo meio externo. Sim. Eu programo minha vida nesse meu inconsciente? Eu posso programar minha própria vida, se eu tiver essa consciência, mas normalmente nós somos programados pelos outros. Somos programados pela família, programados pela escola, programados pela sociedade de uma forma geral. E a nossa mente vai simplesmente acatando essas informações e a gente fica nessa busca de agradar, de se enquadrar, de ser aceito, porque é uma necessidade do ser humano, se sentir pertencente. E nessa busca do pertencimento, muitas vezes a gente se desvirtua nessas programações que nos trazem mal. Você falando aí, eu me lembrando aqui, nós somos influenciados pelo mundo externo, né? E eu me lembrando aqui, li recentemente sobre inteligência artificial, ela é programada pelo mundo externo também, ou seja, Exato. nós que a alimentamos. Exato. E ela gera conteúdo. Ela gera conteúdo. Então, é mais ou menos isso, só que nós somos humanos e lá é uma máquina, né? Exato. E até agora, ela ainda, se bem que já tem algumas... Eu gosto de estudar essa parte de inteligência artificial, porque dentro da medicina tá se trazendo muitas novidades, né? A cirurgia, por exemplo, robótica já não é grande novidade. Agora é a inteligência artificial dentro da medicina. Inclusive, eu tenho uma linha de pesquisa só sobre isso. E ela ainda não consegue ter essa atitude sozinha, mas já existem algumas surpresas que assustam um pouquinho, tá? Né? Aí é um outro programa. É um outro programa. É um programa, tá certo. A hipnose, ela tem evidência científica? Tem. Ela tem todo um embasamento da neurociência, e inclusive eu trabalho sempre baseado na neurociência, porque a gente precisa ter modos de comprovação. Então, por exemplo, se eu dosar algumas substâncias do sangue antes e depois de um processo hipnótico, eu vou encontrar essas substâncias no sangue. É possível, por exemplo, simular uma analgesia, trabalhar com dor. É possível simular uma anestesia. Quando eu digo simular, é porque eu não estou aplicando nada. Eu estou sugerindo e a própria mente produz as substâncias endógenas que vão trazer aquele efeito que eu desejo. Então, eu consigo trabalhar com praticamente tudo. Dentro desse tema que a gente está trabalhando, emagrecimento hipnótico, existe um procedimento chamado balão hipnótico. Existe uma cirurgia chamada de balão intragástrico, onde o cirurgião coloca um balão físico, parece uma bexiga, no estômago do paciente. Esse balão, ele ocupa uma porcentagem do estômago e o cérebro entende que o estômago está cheio. Então, quando a pessoa vai se alimentar, o cérebro diz, não, já basta. Porque ele está sempre cheio por conta do balão. Eu consigo simular o efeito do balão, o balão físico só com a hipnose. A pessoa se sente cheio todo o tempo. Então, quando ele se alimenta, com pouca comida, ele está satisfeito. Tava na onda essas canetas, que não é muito bom a gente falar o nome, mas todo mundo sabe que elas estavam trazendo vários efeitos colaterais danosos. O problema desses medicamentos é que eles trazem um emagrecimento realmente rápido, mas ele não muda a mente. Quando você retira o medicamento, a mente volta a se comportar como se comportava antes. Fora os riscos que você tem dos efeitos colaterais. E com a hipnose, você consegue reproduzir
um efeito parecido? Pode, você pode reproduzir. A diferença é que vai estar dentro da sua programação. Você fica satisfeito com pouca quantidade de comida. Você consegue evitar alguns grupos que a gente sabe que tem um poder calórico maior, que tem uma capacidade de engordar melhor. É porque, por exemplo, se o meu cérebro, eu bloqueio me alimentar de proteínas, por exemplo, mas o meu organismo precisa de proteínas, como eu vou controlar isso? É delicado, não é não? É muito delicado. É muito delicado. Eu, particularmente, eu não adoto, não gosto muito de dietas restritivas. A alimentação é algo que quando Deus fez o ser humano, ele dotou de prazer. Então, dos animais, nós somos o único que tem um padrão de consciência de prazer. Os animais não têm essa consciência. E o se alimentar é uma das fontes de prazer que nós temos. Então, se você tira o prazer da pessoa, ela perde a motivação. Então, eu acho que é muito mais válido você ter um controle e uma autorresponsabilidade naquilo que você come. Por isso que tem que ter um profissional da área na orientação. Mas você pode comer o que você gosta. Mas você tem que ter autonomia de controle daquilo que você come. E a mente precisa te dar esse feedback. E num caso desse, eu posso usar tratamento, né? Pode sim. Num tratamento desse de emagrecimento hipnótico, eu preciso de outros profissionais envolvidos, por exemplo, um nutricionista, porque você vai bloquear a minha alimentação. Exato. Você tem que ter um nutricionista envolvido, um educador físico envolvido, e dependendo se a pessoa tem comorbidade, tem que ter um médico clínico também envolvido. Né? Durante esse processo, é comum que as pessoas que têm um certo sobrepeso, elas já são ansiosas quase que por natureza. Muitas vezes a ansiedade é a fonte desse alimentar descontrolado. Mas a hipnose também trata da ansiedade. Né? Mas quando você tem, por exemplo, algumas comorbidades como diabetes, associados, hipertensão, é bom também que um clínico esteja no acompanhamento. Sempre, né? Sempre. É bom esses detalhes aí para... Diga uma coisa, qual é a diferença entre hipnose clínica e hipnose de entretenimento? A diferença... tudo é a mente, né? Tudo é a mente. A diferença é que o do entretenimento, como o nome já diz, ele não tem um objetivo de tratar nem de resolver nenhum problema, apenas diversão. Uma restrição que eu tenho, assim, eu tenho um pouquinho de pé atrás com essa hipnose, é porque ela acessa a mente inconsciente do mesmo jeito que nós clínicos acessamos. E, de repente, eu conheço pelo menos 2 casos em que a pessoa teve acesso a uma vivência traumática e o profissional, por não ser clínico, ele não soube conduzir. Então, foi uma situação assim, bem preocupante, que depois ela procurou a clínica para poder consertar. Mas, assim, ela não tem nenhum problema em si. O objetivo é só divertir. Já a hipnose clínica, ela usa os mesmos caminhos neurais, só que ela tem um objetivo. Ela parte de uma anamnese, onde ela identifica qual é o problema, identifica os gatilhos e ressignifica esses gatilhos, direcionando para um estado desejado. Me diz uma coisa, eu procurei um psicólogo clínico, né, um psicoterapeuta clínico para fazer um tratamento de emagrecimento. Mas eu não falei para ele. Você capta isso na anamnese, quais são os meus desejos, ou eu necessariamente preciso dizer qual é o meu objetivo lá? Você precisa não necessariamente falar o seu objetivo, mas você precisa acessar o seu objetivo. Eu tenho uma paciente agora, que a gente começou essa semana, que ela disse, olha, eu tenho um trauma que eu nunca consegui falar para ninguém. Eu digo, você não precisa falar para mim. Fala para ninguém, precisa falar para mim. Né? Você precisa acessar. Você não precisa verbalizar. Então, a hipnose ela tem essa vantagem. Você não precisa falar em si. Você precisa acessar na sua mente. Mas você precisa ter um objetivo. Para que você quer emagrecer? Que é diferente do porquê você quer emagrecer. O porquê é uma motivação externa.
A sociedade ela cobra muito, especialmente das mulheres, que ela tem um corpo dentro de determinado padrão. E como ela foca no problema, não na solução, ela nunca consegue alcançar esse corpo que o exterior está exigindo dela. Mas quando ela consegue responder a pergunta para que eu quero emagrecer, a mente ela entende o caminho que ela deve seguir, porque ela sabe o que vai ganhar. Esse para que é simples. Pode ser para que eu quero emagrecer, pode ser para ter mais saúde, para conseguir brincar com os meus filhos, para ser mais bonita, até para causar inveja nas minhas amigas, pode ser. Não tem problema ser um objetivo mais ou menos desse tipo. Mas ela tem que ter clareza, e esse objetivo é só dela, para que eu quero emagrecer. Tem uma regra nas academias, quando você vai fazer lá a sua ficha, geralmente eles perguntam, né? Por que você vem para a academia? Não, porque eu quero perder peso. Não, porque eu quero ficar malhadão, porque eu quero criar músculo, porque, né? Isso. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Nós estamos numa viagem, Leite, uma viagem. Toda viagem, ela precisa ter duas coisas. De onde eu estou saindo para onde eu vou. Imagina você entrar no seu carro, começar a viajar e não saber para onde vai. O processo de emagrecimento, com o processo de reprogramação mental, ele precisa ter um objetivo. Onde você quer chegar? Que corpo você quer ter? Você imaginou esse seu corpo? Como é que ele é? Você já se viu as roupas que você vai vestir, os ambientes que você vai frequentar, os comentários que você vai gerar nas pessoas, a sensação que você vai sentir? A pessoa, não. Pois então, você precisa programar isso. Porque a sua mente vai saber exatamente o que você quer e ela vai te dar o que você quer. Então, na amnésia, você capta todas as minhas informações. É o ponto de partida. Para fazer o trabalho de reprogramação. De reprogramação. Exato. Né? É lá onde tudo começa. Todas as informações, até da infância, de comportamentos da infância, do colégio, porque muitas vezes a questão do sobrepeso, ela está ligado a, por exemplo, na psicossomática, dentro da patologia, a gente tem uma área que é psicopatologia, que explica as doenças psicossomáticas, as doenças que são geradas através da psique. E a obesidade, ela tem uma explicação muito interessante. Obesidade, ela está ligada a afastamento ou isolamento. Então, geralmente, as pessoas que são obesas, aquelas pessoas com bastante sobrepeso, elas estão se afastando de alguma coisa. Elas estão querendo se isolar de alguma coisa. E o corpo responde de que forma? Criando uma camada isolante que te afasta do meio externo. Então, quando a gente descobre que trauma é esse, que problema é esse, resolve, a mente diz, não preciso mais te proteger. E aí o corpo, ele libera aquele excesso de gordura. Claro, não é você vai dormir gordo e acorda magro, você tem que fazer uma reeducação alimentar, você tem que fazer exercício físico, mas tudo fica fácil porque você vai ter a sua mente te ajudando. Tem todo um percurso. Todo um percurso, é uma viagem. É uma viagem, né? É. Daqui para cá. Exatamente. Então, de onde eu estou para onde eu vou, onde eu quero chegar. Exato. Agora, cada caso é um caso ou pode ser casos idênticos para a mesma pessoa? Cada caso é único. É único. E isso é o que me fascina na parte clínica. Cada caso é único. E assim, eu fiz um post ontem dizendo assim, ele estava no laboratório, disse, olha, a aula de hoje vai ser divertida. E eu vejo dessa forma, como uma diversão, porque é um jogo de investigação. Né? Precisa ser divertido, precisa ser pesado. Então, para os meus alunos eu explico, olha, nenhum caso é igual a outro. A gente vai lá para o laboratório, pega os dados, pega o paciente, pega todos os resultados. Ele não pode olhar para aqueles resultados simplesmente como um resultado. Ele tem que associar a pessoa ao sintoma, a história do paciente, ao que o paciente está relatando, até a forma com que o paciente fala, marca a personalidade daquele caso. Cada caso tem uma personalidade. Então, não existe um caso igual ao outro. Todos são únicos. Que bom. Estou conversando aqui com o psicoterapeuta, Dr. Júlio César, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre
emagrecimento hipnótico. Vamos lá, por favor. São Geraldo. Mais um cafezinho aqui para o meu convidado, o Dr. Júlio César, um cafezinho preparado aí de forma muito especial, para que eu não sei nem se o café emagrece ou não, mas como é hipnótico aqui a alimentação, são duas coisas distintas. Quer saber mais? Fique ligado. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, mandando um abraço a todos aqueles que nos acompanham diariamente, lembrando que o programa Café com Leite de segunda a sexta-feira é regional e aos domingos, lembre-se, não vá dormir sem se deixar de um cafezinho e uma boa informação. Através da rede meio de comunicação, você assiste em todo o Brasil o programa Café com Leite. Hoje o meu convidado, Dr. Júlio César, ele que é professor universitário, ele que é psicoterapeuta, ele que é um brilhante profissional, veio aqui conversar com a gente sobre emagrecimento hipnótico. Doutor Júlio, rapaz, no contexto geral, nosso tema emagrecimento hipnótico, ele não deixa de chamar muita atenção, né? Mas como tomar uma iniciativa, como, digamos assim, como eu sou programado para que isso aconteça, se existe algum processo, se é eu vou usar sessão, uma consulta ou uma sessão, se eu tenho todo ali um nível, como é que tudo isso funciona? Bem, nós operamos em 6 níveis neurológicos, que tem uma hierarquia, né? Tem do maior para o menor. Primeira coisa, a gente tem que descobrir de onde está surgindo a fonte do problema que está trazendo como resultado o sobrepeso. Existem 6 níveis neurológicos. Existe um nível mais básico, que é o ambiente. Esse ambiente é o quê? É o mundo externo. É a minha roupa que não cabe, é a escada que eu não consigo subir, é o cansaço, é a minha aparência, que eu olho no espelho e não gosto do que eu estou vendo. Isso é a nível de ambiente. Só que a gente não consegue resolver um problema no mesmo nível onde ele acontece. Eu tenho que resolver em outro nível superior, hierarquicamente, a esse nível. Então eu tenho que descobrir onde está a origem. Existem, acima de ambiente, eu tenho as minhas ações. O que eu faço? O que eu faço interfere no meu ambiente, no meu resultado. Acima das ações, existem as minhas habilidades. Como eu faço? Interfere na minha ação, que interfere no meu resultado. Acima dessas habilidades, existem as crenças. As crenças são as nossas verdades. É o que eu realmente acredito. E a nossa mente, ela sempre vai seguir o direcionamento das minhas crenças. Acima das crenças, eu tenho a identidade, que é o ser, quem eu sou. Normalmente, quando se pergunta, quem é você? Aí a gente fala o nome, fala a formação. Não, esse não sou eu. O nome não foi nem eu que escolhi, né? Quem eu sou de verdade, a minha essência, esse é o meu ser. Então, o meu ser interfere na minha crença, que interfere na minha habilidade, que interfere na minha ação, que interfere no meu resultado. Então, eu tenho que saber aonde é a origem desse sobrepeso. E aí eu vou trabalhar nesse nível. A primeira fase é essa, que ela é coletada na primeira sessão, anamnese. na anamnese. Então eu tenho que saber o que é que está te engordando. É falta de amor próprio, é porque quando criança as pessoas não te deram a atenção que você necessitava e de repente, eu tenho um paciente assim, ele não tinha a atenção que ele precisava e a mente dele descobriu que, como ele engordou, todo mundo dava atenção.
Rapaz, você precisa emagrecer. Rapaz, você não pode ficar nesse peso, não. Rapaz, tu vai adoecer. Rapaz, tu precisa ir para um médico. Então, inconscientemente, ele tinha toda a atenção que ele precisava, que ele não teve quando criança. Parece uma coisa assim meio louca, mas é assim que funciona. Quando estava magrinho, ninguém olhava. Quando estava magrinho, ninguém olhava. Estava correto, estava certo. Então, ele preferiu, inconscientemente, né, engordar, porque aí ele tinha toda a atenção e o cuidado das pessoas. Então, a gente tem que ir lá nas crenças dele e na identidade, reformular isso, para que daí em diante, essa nova identidade, essas novas crenças, construam todo um corpo novo. E agora, ele está no peso ideal e ele está se aceitando. Ele descobriu que ele não precisa ter o amor dos outros primeiro. Ele precisa ter um auto-amor para poder conquistar o amor dos outros. Então, no caso dele, ele precisou libertar dessa prisão, dessa falta de amor, gerar o próprio amor. E aí deu certo. Nós somos imediatistas, né? Eu vou lá uma consulta com o Dr. Júlio e eu quero emagrecer, eu quero perder 10 quilos. Eu posso predeterminar quantos quilos eu posso perder? Quero perder? Não só pode, como deve. Como deve, né? É. Bom, eu quero eliminar 10 quilos. Então, quando eu vou a Dr. Júlio, eu queria ver se eu perdi 10 quilos logo em um mês aqui. Isso não é dessa forma. Eu passei 30 anos, 40 anos da minha vida conquistando sobrepeso, né? Aí eu quero perder um mês, né? Aí não dá. Não dá, por quê? Porque o seu corpo ele precisa se adaptar. Né? Um mês, 10 quilos, eu acho bem desafiador. Mas olha como a nossa mente ela é incrível. A gente tem que ter muito cuidado, porque palavras, a gente já disse, palavras têm poder. Sim. Né? Se você se programa sozinho, dizendo, eu preciso perder 10 quilos em um mês, de repente acontece algo catastrófico, uma doença, uma coisa que você realmente perde 10 quilos em um mês. Né? Mas na hipnose, você precisa saber quanto você quer perder. Tem que ser E a gente não usa nem perder, a gente usa a palavra eliminar. Porque perder dá a ideia de poder ter de volta. A gente eliminar 10 quilos... Se encontrar, ele volta. Quem procura acha, né? Quem procura acha. Então, a gente precisa eliminar esse peso e faz uma programação gradativa. Por quê? Não precisa ter sofrimento. Geralmente, as pessoas associam emagrecimento a sofrimento. Eu preciso emagrecer como se fosse uma coisa ruim. E se ela vai dessa forma, vai ser ruim. Então, pode ser prazeroso? Pode ser prazeroso, pode ser uma construção. Quando você descobre aquela pergunta, aquela resposta para aquela pergunta, para que você quer eliminar 10 quilos? Vamos fazer uma programação? Em quanto tempo? 2 meses? 3 meses? Quantos quilos por semana? O que é que você vai fazer para eliminar esses... E assim a gente vai programando. O Dr. Júlio dá essa orientação ou eu sugiro? Parte de primeiro de você. E aí a gente vai adequando, né? A gente vai extrair da anamnese, né? Exato. Por que 10 quilos? Porque vai ficar dentro do meu IMC. Mas, de repente, dentro do seu IMC, não, mas meu corpo não fica legal desse jeito. Então, vou ficar um pouquinho acima do meu IMC, mas vou ficar feliz. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, a gente vai adequando ao que realmente você quer, ao que vai te dar um equilíbrio, prazer com aquele resultado. E a gradação desses resultados precisa acontecer de forma que traga prazer, nunca sofrimento. Tem riscos? Não. A princípio não. Só tem um grupo que eu oriento que não faça hipnose, que são as pessoas que têm esquizofrenia. Pacientes com esquizofrenia que têm sobrepeso precisam encontrar uma outra forma. Fora esse grupo, não tem risco. Não tem risco nenhum. Pode. Até porque não existe ingestão de medicamento, né? É só... Não tem nenhuma parte química. É só psique, né? É só psique. Né? Durante esse processo, você vai fazer uso de suplementos, mas tudo orientado pelo profissional da área.
né? Vai retirar alguns elementos, colocar outros elementos. Aí a hipnose entra como? Te dando capacidade Aceitar aquilo, de né? aceitar aquele alimento que precisa estar na sua dieta e resistir àquele que sempre foi o seu calcanhar de Aquiles. Tá certo. Existe contraindicação? Não. Desde, por exemplo, crianças a partir de 7 anos que têm sobrepeso, elas podem começar um processo de reeducação alimentar. Mas nesse caso, os pais são os principais pacientes. A criança está com sobrepeso, mas os pais é que precisam ser tratados. São responsáveis. São responsáveis, né? Quais são os tipos de pacientes assim, que estão mais, eu diria, sujeitos, né, digamos assim, a ter melhores resultados ou que encontram... É possível, por exemplo, eu tentar e não conseguir? É perfeitamente possível você tentar e não conseguir. Porque o segredo está na palavra tentar. Bom, a pessoa até em casa pode fazer esse teste. Leite, tenta pegar esse copo. Tenta pegar. Tentar pegar. Tentar. Não, você pegou. É para tentar pegar. Sim, tentar aqui. Tenta pegar. Você está tentando? Não, você não está pegando. A mente não sabe o que é tentar. Entende? Sim. A mente não entende o que é tentar. Ou você pega, ou você não pega. O tentar não existe. Tentar foi uma armadilha que foi criada, não sei de onde veio, para boicotar os nossos processos. Pode ver, se eu dissesse, Leite, eu vou tentar chegar no horário aqui, eu ia chegar atrasado. Eu vou tentar chegar no horário, eu vou tentar. Tentar é uma desculpa que a gente prepara para fracassar. Ou você faz, ou você não faz. É uma historinha. É uma historinha. Então, o processo começa de que forma? O paciente precisa querer. Ele precisa se comprometer. Ele precisa assumir a autorresponsabilidade. Milagres, eu deixo bem claro no meu primeiro contato. Milagres não existem na hipnose. Milagre existe. Na hipnose, não. Na hipnose é um trabalho em equipe. Você precisa querer, só que você não sabe como alcançar. E eu vou te dar a ferramenta para você alcançar. É como se você tivesse com um parafuso e não consegue abrir. E se eu tiver aquela linha do para quê, é mais fácil eu conseguir do que muito mais fácil. Por quê? Muito mais fácil. E é uma dica para o pessoal que está nos assistindo. Para que você quer alcançar os resultados que você está sonhando? Se você não tiver um para quê, vai ficar muito, muito frágil. Qualquer coisa vai te tirar daquele rumo. Mas quando você tem um para quê... Porque eu não estou indo na solução, né? Exato. Quando você tem um para quê bem estabelecido, nada te tira daquela estrada. Nada te tira daquele rumo. Lá no mito, na hipnose de entretenimento tem alguns mitos. Sim. Na hipnose de emagrecimento, por exemplo, na hipnose clínica, tem algum mito? Tem sim. Aquele de que perder a consciência, o mito de ele vai controlar a minha mente, eu não vou saber o que estou fazendo. Tem o mito de regressão, o pessoal morre de medo de regressão. E às vezes precisa ser feita uma regressão, porque eu preciso descobrir de onde foi que veio esse comportamento que te leva ao sobrepeso. Cada caso é um caso, né? Mas existem vários mitos. Mas a hipnose é perfeitamente normal. Muito bem. Gente, eu estou conversando aqui com o Dr. Júlio César, ele que é psicoterapeuta, ele é hipnólogo clínico, ele é professor universitário, falando sobre este tema de extrema relevância que é emagrecimento hipnótico. Vou dar um abraço para Laércio, que sempre acompanha o programa Café com Leite. Alô, Laércio. Laércio Braga, na cidade do Crato, presidente da CDL na cidade do Crato também. Meu amigo, doutor Júlio, rapaz, eu preciso fazer um intervalo. A conversa está tão boa, rapaz, porque a hipnose chama atenção, né? Quando você fala em hipnose, chama a atenção de todo mundo. Mas eu preciso fazer um intervalo para tomar um cafezinho. Vou tomar um cafezinho no intervalo. A gente volta logo, tá bom? Ok. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido. Você já sabe, é só o tempo do nosso cafezinho. Volto já.
Eu me deliciei de um cafezinho, me bati um papo aqui com o meu amigo Dr. Júlio, mas, meu irmãozinho, quero te agradecer por esse momento, dizer que esse tema é um tema, como disse, muito convidativo, ele chama muita atenção, as pessoas criam expectativas, né? E quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, mas eu quero lhe agradecer por esse momento, viu? E quero que você volte outras vezes aqui. Bom. Eu que agradeço, é sempre uma alegria encontrar com você, é sempre uma alegria participar desse programa que tem uma importância muito grande em levar essas informações para os nossos amigos e tem sido realmente um instrumento de transformação. Que bom. Agora eu quero suas redes sociais, que eu tenho visto lá que você posta muita coisa, né? Isso. No Instagram, eu estou com o @Dr. Júlio César Silva. César, C-S-A-R Silva, tudo junto. Isso, tudo junto. Certo. Dr. Júlio César Silva, Dr. Júlio César Silva. Certo. E lá sempre tem novidade da hipnose, novidades da neurociência, não só com emagrecimento, né? A gente trabalha com ansiedade, depressão, reprogramação de hábitos, procrastinação, toque, pânico, tudo que tiver ligado à mente, ela pode ser reprogramável. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mandar um abraço aqui para meu amigo Rogério e sua esposa da Roma Joias. Rogério assiste seu programa Café com Leite e manda foto para mim. Produção, vamos organizar o pessoal que mandar foto, a gente postar aqui. Vamos copiar os outros, né? A gente posta aqui o pessoal. É porque ele não bota o rosto dele, ele só bota aí eu vou saber que ele está no quarto dele assistindo, mas não sai a foto. Então, fica mais complicado para saber quem foi, né? Manuel Domingos, na Rua da Glória, aqui em Juazeiro. Denise Ribeiro, na Rua do Mosteiro, em Juazeiro. Orlando, lá em Mossoró, que nos acompanha na Brisanet. Matheus e sua esposa em Mauriti. Laércio, da Farmácia. Então, Laércio, mandei um abraço para o meu amigo Laércio, desse estudante Rivaildo também, né? Damiana, esposa de Sérgio, na cidade de Barbalha. Rapaz, Damiana Rosângela, se eu te chamar de Damiana lá em Missão Velha, ela vai me matar, mas é Rosângela. Rosângela e Carlos, seu esposo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Dona Lúcia, no sítio Serraria. Dona Lúcia sempre acompanha o Café com Leite. Vou dar um abraço aqui também para Auricélio, lá no Oásis. Quero também que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, @pcafécomleite e também @TV Café com Leite, onde você assiste esta e todas as edições do nosso programa. Beijo a todos, fiquem com Deus e lembrem-se, de segunda a sexta-feira o nosso programa é regional. Agora, aos domingos, você nos acompanha em rede nacional, lá na Rede Meio de Comunicação. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até